Quero falar, irmão, sobre o tema. Não desanime. Deus está preparando algo melhor para você. É bem verdade que quando nós estamos na caminhada, temos sonhos, temos objetivos, temos projetos, coisas para avançar e conquistar. Muitas vezes o desânimo quer bater a nossa porta. Às vezes somos como Ana, e muitos conhecem a história de Ana. Às vezes somos provocados, mal interpretados, esquecidos, injustiçados, mas nada disso deve nos fazer parar, deve nos fazer desanimar. Nós precisamos enfrentar todas essas coisas, a exemplo de Ana, com oração, mergulhando na oração, sendo imersos na vida de oração como foi Ana. Ana foi uma mulher que, como a maioria de vocês sabe, o capítulo 1 trata disso, do sonho que essa mulher teve de ter um filho, de ser mãe, de ter no seu colo alguém vindo do seu ventre e poder acarinhar, e poder amamentar, e poder abraçar, mas não só isso, sobretudo, poder oferecer este alguém, esta pessoa, vinda do seu ventre para Deus. Mas como nós sabemos, e diz no versículo número 5, Ana era estéril, mas também não só isso, era um obstáculo para Ana. Ana recebia a provocação de Penina, como diz o versículo 6, uma mulher que também tinha Eucana como marido, só que Penina dava filhos, gerava filhos. E Ana, uma mulher piedosa, uma mulher de Deus, uma mulher que tinha um marido que a respeitava, que a amava, mas que não tinha em seus braços ainda um filho. E isso movia aquela mulher a buscar a Deus para que esse sonho pudesse ser realizado. Por que, irmãos, pessoas piedosas como Ana, crentes piedosos, por que mulheres de Deus, servos de Deus, que têm sonhos legítimos, muitas vezes vê esses sonhos adiados? Porque Deus, muito mais de desejar realizar os nossos sonhos, Deus deseja que nós o busquemos por quem Ele é, para que nós possamos aprender e saber que o Deus das bênçãos é maior do que as bênçãos que Ele nos oferece. Então não é motivo para você desanimar o fato de você ver o seu sonho adiado. Pelo contrário, você tem que crer, tem que confiar que Deus não esqueceu de você. Pessoas podem esquecer, familiares podem esquecer, líderes espirituais podem esquecer de você, mas há um que jamais esquecerá de você, e esse é o Senhor. Então, como alguém já disse, Deus não está demorando, Deus está trabalhando e preparando o melhor. Nós que somos povo de Deus e temos aliança com Deus, temos que ter a convicção de que o Senhor sempre está preparando para nós o melhor. Por isso a gente pode afirmar, não desanime, Deus está preparando o melhor para você. A gente precisa entender o significado de sermos povo de Deus. A gente precisa entender o significado de termos aliança com Deus. E esta era uma mulher que tinha aliança com Deus. Era essa uma mulher que habitualmente ia ao templo de ano em ano, oferecer o seu sacrifício, levar suas ofertas, levar a sua adoração, característica de quem tinha uma aliança com Deus. E nós somos esse povo, nós somos o povo da aliança, e porque somos o povo da aliança, podemos confiar na promessa do Senhor, por exemplo, em Jeremias, que diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal. Mas os pensamentos de bem de Deus na nossa vida, necessariamente, não vai impedir-nos de passarmos por dias difíceis, por dias às vezes de humilhação, por dias às vezes de provocação, como essa mulher passou. Por favor, vejamos junto aí, versículos 5 e 6 do capítulo 1. Volte os seus olhos para o texto. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A serva de Deus era estéril. Veja, versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Não bastasse Ana ter a sua madre cerrada, ainda havia a provocação. Talvez você esteja passando por essa provocação. Fulano, faz tempo que você está na igreja e eu não vejo aquilo que você disse que ia acontecer. Faz tempo que você está na igreja, olha o seu marido, olha o seu filho, olha isso e aquilo. Provocação.
provocações que tendem a levar-nos ao desânimo. Mas não só isso. O próprio marido de Ana, se você perceber, pegue aí, por favor, a partir do versículo número 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Porque quando nossos sonhos são adiados, quando desejos legítimos que nós temos são adiados, muitas vezes nos abatemos, muitas vezes nos afligimos, e o nosso rosto não consegue esconder isso, porque o rosto mostra aquilo que o coração sente. E o marido de Ana, eu não sei se com uma insensibilidade, eu não sei, ele chega para ela e diz: Ana, por que você está chorando? Talvez ele não entendesse o tamanho ou a dimensão que o sonho que essa mulher tinha. Talvez ele não compreendesse o tamanho, o significado que era para aquela mulher poder acalentar em seus braços um filho, e este mesmo filho oferecer para Deus. Talvez ele não compreendesse aquelas lágrimas, aquela aflição. Eu te sou melhor do que 10 filhos. E quantas vezes, irmãos, nós estamos nos sentindo assim, afligidos, angustiados, porque aquilo que tanto sonhamos, desejamos, ainda não chegou, ainda não vimos, nem vislumbre. Mas Deus, Ele não tarda as suas promessas no povo da aliança. Como disse o nosso irmão, o seminarista Tiago, hoje pela manhã, o Deus da providência nem chega atrasado e nem chega adiantado. O Deus da providência chega exatamente na hora. Mas embora a aflição e a agonia, a tristeza no coração de Ana não a levou para a revolta, não a levou para se rebelar contra Deus, porque eu, serva de Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher piedosa a Deus, passando por isso, não bastasse a provocação da minha rival, ainda meu marido está dizendo: por que eu choro, por que eu estou isso? Será que ele não... Ana não se rebela, Ana não se revolta, Ana, pelo contrário, vai para os pés do Senhor. Continuemos o texto, versículo 9. Após terem comido e bebido em Sião, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, versículo 10, todos juntos, vamos lá. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então essa aflição, essa agonia, essa tristeza, essa amargura não fez com que Ana se revoltasse contra Deus, como é o costume de muitos na nossa geração, porque Ana entendia, e a gente vê isso no capítulo 2, que ela reconhecia que Deus era soberano, e é soberano, é o que abaixa, é o que levanta, é o que abaixa, é o que exalta, é o que humilha, é o que dá a vida, é o que tira a vida. Então a oração de Ana era pautada no reconhecimento de que Deus é soberano e que se Ele quiser fazer, ninguém pode impedir. Dentro da oração de Ana não cabia: eu decreto. Dentro da oração de Ana não cabia: eu determino. Dentro da oração de Ana não cabia: eu exijo. Dentro da oração de Ana havia sim a certeza de que se o Deus soberano quisesse fazer, Ele faria e ninguém poderia impedir. Tanto é que no versículo 11, acompanhe o texto por favor, diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você não vê arrogância, você não vê Ana determinando, você não vê Ana decretando, você vê Ana orando, confiando na bondade de Deus, na benignidade de Deus, e sobretudo na vontade soberana de Deus, crendo que aquilo que o Senhor fizer será o melhor. Porque os servos de Deus, que confiam que a sua vida, que a sua história, que a sua trajetória, que o seu caminho estão de fato e de verdade nas mãos de Deus, eles não desistem.
eles não se revoltam. Eles confiam de que o Senhor está preparando o melhor. Não desanime, querido, do seu sonho. Não desanime, querido, do seu objetivo, do seu alvo. Não desanime de lutar pela sua casa, pelo seu casamento, pelo seu filho, por uma vida diante de Deus. Não desanime. A tendência é que quando nós enfrentamos problemas longos, a tendência é que quando nós enfrentamos tribulações agudas, firmes, provocação. A tendência é de quando nós não somos compreendidos, quando nós não somos lembrados, ficamos magoados, machucados. Queremos nos comparar com o outro. Veja, na vida de fulano aconteceu isso e aquilo de bom, por que na minha vida não? Veja, fulano passou a servir a Deus muito depois de mim, e a vida dele está avançando, e a minha não. Esse não é o caminho, irmãos. O caminho nós temos que aprender com Ana, é o caminho de termos uma vida imersa na oração. Ana teve tudo isso, teve angústia, teve aflição, teve amargura, teve tristeza, o desânimo bateu à sua porta, mas Ana não desanimou, Ana perseverou. Ana foi humilhada, Ana foi desprezada, má compreendida, inclusive pelo seu líder espiritual. Veja o versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Veja, à época, as orações públicas eram orações audíveis. Então, Ana está lá orando e não sai nenhum som da sua boca. E era um costume da época, oração pública ser oração audível. Então o sacerdote ali não está ouvindo nada. Ele teve aquela mulher, conforme diz aqui, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém som nenhum lhe ouvia, voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Você sabia que até o seu pastor, eu estou falando de mim no caso, isso não vai acontecer com o pastor Jean, pode lhe interpretar mal, pode esquecer de você, pode faltar com você numa hora que você tanto precisa, pode interpretar uma coisa que você fala de uma forma errada, mas nenhuma interpretação nossa errada, ou um esquecimento da nossa parte em relação a você, impede ou deve impedir de que você prossiga e de que você continue confiando em Deus. Amém, irmãos? O sacerdote Eli olha para aquela mulher e diz, não, você está, olha, bebeu. Não bastava a mulher triste, aflita, provocação da rival, o marido meio lá, meio cá. Agora o líder espiritual, para a gente entender melhor, o pastor daquela mulher, olha para ela, no lugar de compreender a dor daquela mulher, diz assim, bebeu, já foi para a barraquinha de seu Zé agora de manhã e está cheio de álcool. E o texto continua dizendo, porém Ana respondeu, não, 14, lhe disse, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela não disse assim, nunca mais eu volto aqui nesse lugar por causa desse pastor. Vou deixar a igreja por causa desse pastor. Ou então não quero mais nada com Deus. Será que Deus não está vendo isso? Fico aqui mais nada. Ela simplesmente e humildemente responde, não é assim que está acontecendo. Não é isso que o Senhor está vendo. A situação é outra. Eu estou atribulada. Ela não se revolta contra o seu líder. Ela não se revolta contra aquele homem. Ela não se revolta contra Deus. Ela acata aquela humilhação. Parece que Ana conhece muito bem a história do Senhor Jesus Cristo, para o qual quero que você olhe agora. Quando 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, diz que quando ele ultrajado, ele não revidava. Quando maltratado, ele não maltratava. Mas ele se entregava àquele que julga retamente. É o nosso maior exemplo. O exemplo de Ana é bom? É ótimo. Mas o melhor exemplo é o exemplo do Senhor Jesus, que foi humilhado como Ana,
que foi desprezado como Ana, que foi esquecido como Ana, mas em momento algum se rebelou, desanimou, mas entregava-se àquele que sabia ele, soberano, todo-poderoso, que fazia a reta justiça e que não esquece dos seus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, deve estar sempre à cabeceira da nossa cama, para que nós não venhamos revidar, para que nós não venhamos ultrajar aqueles que nos ultrajam, para que nós não venhamos reagir conforme o mal que nos fazem, mas entregar a nossa causa àquele que julga retamente, e o que julga retamente é o Deus Todo-Poderoso. Parecia que Ana já conhecia Jesus, porque ela não se revolta, ela não se rebela, ela se entrega àquele que julga retamente e que é soberano e que faz tudo como quer e quando faz, ninguém pode impedir. Ana não ficava dando uma de coitadinha, Ana não ficava dizendo: ninguém me vê, ninguém olha para mim, o mundo está contra mim, eu vou sair, eu vou desistir, eu não vou fazer mais. Ana insistia na oração e mantinha uma postura de confiança e de fé, porque os olhos de Ana estavam postos em Deus. E os meus olhos e os seus olhos precisam estar postos em Jesus. Porque eu e você, em algum momento, ou em alguns momentos da nossa vida, vamos ser sim provocados. Vamos ser sim mal interpretados. Vamos ser sim esquecidos. Vamos ser sim injustiçados. E que sejamos. Porque ninguém cresce em meio a elogios. Ninguém cresce quando o vento está favorável. Ninguém se robustece quando a vela está com o vento favorável para si no barco. Nós crescemos, nós nos robustecemos na fé quando nós estamos enfrentando o vento contrário. É muito bom a gente ser elogiado. É muito bom quando está tudo tranquilo e favorável. Mas quando está contra. E quando você está certo e as pessoas estão dizendo que você está errado. E quando você está fazendo a sua parte e ninguém reconhece. E quando você está fazendo o seu e você está esperando. E quando você é invisível. E quando você é anônimo. Porque a gente vive numa sociedade que nos motiva a afagar o nosso ego. E a gente tem uma Bíblia que nos motiva a nos desprender cada vez mais do nosso ego. Dizendo assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Dizendo assim, Lucas 10, quando você servir na quarta em ação, quando você fizer na quarta em ação, bater de casa em casa, dar comida para os pobres, socorrer os necessitados, quando você terminar a quarta em ação, não espere os pastores ou os líderes dizer para si para você: foi ótimo a sua participação, foi ótimo o seu trabalho. Não é isso que a Bíblia diz assim, sabe o que, irmãos? Bata no peito e diga assim: não fiz mais do que obrigação. É isso que está na sua Bíblia, 17:10. Mas a gente espera o elogio. Mas a gente espera o troféu. Mas a gente espera a coroa de louros na cabeça. Olha como fulano é bom. E quando vem o contrário, quando vem o esquecimento, eu nem lhe vi. Lá você foi na quarta ação, fui. Eu dei folheto que só, pois eu nem lhe vi. Eu nem lhe vi. É assim, aprendendo a lidar com o esquecimento, com a injustiça, com a provocação, que nós crescemos, mas não parados, mas mergulhando na oração diante de Deus. Não revidando: fez assim comigo, não vou mais, não trabalho mais, não sirvo mais, nha. É a carne que quer ser reconhecida. Imagine se Ana diz: não vou orar mais, não vou clamar mais, porque eu sou serva de Deus e Ele não me cura. E Penina nem tem 7 filhos. E eu sou serva dele, não tenho nenhum filho. Eu sou piedosa, eu sou da aliança, eu vou no templo, eu ofereço meu sacrifício, eu dou a minha oferta e ele não me cura. Quantas vezes a gente desanima por isso, irmãos? Porque eu sou membro, porque eu sou do ministério, porque eu sou batizado, porque eu faço, porque isso. E Deus deixou a doença chegar. Por que Deus deixa a doença chegar quando eu ainda nem realizei os meus sonhos? Por que deixa Deus chegar a uma crise financeira quando tudo parecia tão bom? Porque Deus quer nos levar, através desses sofrimentos, a buscá-los. Porque eu e você somos relapsos e acomodados para orar. E quando está tudo muito bem, a gente ora menos. Mas quando a coisa aperta, nós corremos para os pés dele. E Deus quer ensinar para mim e para você que o Deus da bênção é maior do que as bênçãos de Deus.
é maior do que as bênçãos de Deus. Portanto, diante de tudo isso, em saber que mesmo quando coisas ruins nos acontecem, Deus está preparando o melhor para nós. Isso deve nos fazer não desanimar. Não desanime, porque Deus está preparando o melhor para você. Vamos ao versículo número 16, que diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então a ansiedade levou Ana para onde? Para a oração. A aflição levou Ana para onde? Para a oração. A amargura lá atrás levou Ana para onde? Para a oração. E quantos crentes na ansiedade ele tem procurado outros caminhos? Quantos crentes na aflição têm procurado outros caminhos? Quantos crentes na amargura têm procurado outros caminhos? Ele culpa todo mundo. Ele vê defeito em tudo. Ele vê defeito em todas as coisas. E o que ele decide no seu coração? Eu não vou mais. Em nome de Jesus, eu não tenho mensagem para dar para você. Eu estou trazendo aqui a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus para mim e para você é: não desanime. Não desiste. Recobre os seus sonhos. Aqueles sonhos que você já engavetou. Aqueles sonhos que talvez já tenha virado pesadelo. Recobre-os em nome de Jesus, na força do Senhor. Continua o texto e diz assim: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana não se revolta com a má interpretação do seu pastor, ou do seu sacerdote, do seu líder espiritual. Mas ela obedece à palavra daquele profeta e vai para casa. Que o Deus Todo-Poderoso conceda a tua petição. Ela recebe aquela palavra, ela aceita a palavra daquele homem, no lugar dela se revoltar, no lugar dela se rebelar. E ela come, o semblante muda, ou seja, ela creu e volta para casa. Terminando, versículos 19 e 20 diz: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus não esquece dos justos. Deus não esquece dos justos. Deus não esquece do povo da aliança. Deus não esquece dos seus. Não é demora. É Deus aperfeiçoando para fazer o melhor para o seu povo. Lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ana queria ter um filho, e Deus deu a ela o maior homem daquela geração. Profeta, sacerdote, juiz. Sabe por quê? Porque Deus sempre faz o melhor. Porque Deus sempre nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Talvez você está aqui, irmãos, final de ano, 2019, você dizendo: eita, foi difícil. Hoje mesmo eu tive com uma pessoa e ela dizendo: 2019 foi cruel, 2019 foi difícil. Mas eu queria que você não desanimasse, porque a nossa vida não depende do calendário. Se é 2019, se é 2020, se o ano é ímpar, se o ano é par, se o ano é do cavalo, se o ano é do rato. Nós dependemos do Deus Todo-Poderoso. E é diante desse Deus, em oração e em perseverança, que nós temos que buscar e confiar e acreditar que Ele está preparando o melhor. Gente que deixou de acreditar na conversão do filho, gente que deixou de acreditar na mudança do marido, gente que deixou de acreditar em dias melhores na sua vida espiritual, ou na sua vida pessoal, financeira, profissional, gente que deixou de acreditar e está deixando a vida seguir como uma folha levada para o vento. Que nessa noite o Espírito Santo o reanime e coloque no seu coração o desejo de você recobrar os seus sonhos, porque Deus não desperdiça sonhos legítimos dos seus servos. E Deus não está aqui para realizar simplesmente o meu sonho, porque é melhor que nós vivamos os sonhos de Deus na nossa vida. Melhor do que os nossos sonhos, irmãos, é que vivamos os sonhos de Deus na nossa vida. Ana queria ter um filho.
Mas Deus deu a ela não apenas um filho, mas deu, como diria o nosso irmão Arthur, Deus deu um baita filho. Um baita filho. O maior homem daquela geração. E com certeza, Deus tem muito mais para você do que você está imaginando. Não desanime, confie em Deus e o busque de todo o seu coração. E diante da provocação, diante da irritação, diante do ultraje, diante do esquecimento, que pode vir até das pessoas mais íntimas de você, diante da falsa acusação, diante da zombaria, olhe para aquele que é o nosso maior exemplo, a saber, o Senhor Jesus Cristo, que quando ultrajado, não ultrajava, que quando provocado, não provocava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Que eu e você possamos olhar para aquele também conhecido como pastor e bispo da nossa alma, a saber, o Senhor Jesus Cristo.